Ei, gente, boa noite. Pode ligar o áudio aí, todo mundo? Gente, pode ligar o áudio. Por que vocês estão com o Tá áudio aqui? ligado? Aí, a melhorou, eu sabia. Juliana, vou esperar mais um pouquinho aqui para ver se quem mais que vai vir nesse trabalho. Ô, gente, então vamos começando? Pode? Posso começar? Vocês têm que ligar o áudio aí, gente, para ficar tudo bonito. Pode, Ó, pode. olha, Pode. qual que é a intenção aqui? Eu vou abrir outro computador, porque tem 1000 aqui, porque a gente não para. Vamos começar. Eu vou pôr uma tela aqui. Vocês vão entender o que eu preciso. Olha aqui, gente. Essa frase aqui, vocês viram ela lá, tá vendo? A busca deliberada de alternativas de ação para conquistar e manter a competitividade de uma empresa. Qual que é o motivo da gente estar fazendo essa análise aqui e essa reflexão dentro do que eu pedi para vocês fazerem hoje? O que está acontecendo no mercado? Primeira coisa, como que está o mercado aí de Manhuaçu? Conta para mim. Tá péssimo. O que é péssimo? Tá ruim, né, Paulo? Tudo fechado, não tem como vender, as coisas, né? Eles não estão tendo. Agora eu vi. Ah, Trouxe bom. logo que você vai. Hã? É devagar, gente. Senão eu vou doido aqui. Daqui a pouquinho eu fico doido. Mas fala de novo. Tá. Não, tá difícil, né, Paulo? Tem um monte de loja fechando, porque eles não têm condições de manter uma loja aberta, pagando um aluguel caríssimo, e se eles não estão vendendo. Isso. Antes da gente ir para frente, e dentro dessa matéria hoje, dentro disso que você falou, dentro desse nosso debate, houve flexibilização de aluguel aí dentro do planejamento estratégico? Paulo, eu só tô ouvindo reclamação. Até hoje eu não fiquei sabendo assim de nada. O pessoal simplesmente não está pagando aluguel. Então, mas eu Entendeu? digo assim, isso é para a gente fazer, tipo, eu queria que vocês vissem esse bate-papo hoje como uma forma de consultoria, certo? O que está acontecendo Uhum. aqui, no mercado aqui? Esse trabalho que eu passei para vocês hoje, duas empresas me pediram para fazer de manhã. Falei, gente, eu vou compartilhar isso com eles para ver como é que funciona isso. Eu fiz. Uma das alternativas que eu dei para um cliente disso, o aluguel dele era 25 mil reais. Era não, 25 mil reais. Ele tem 3 meses de empresa. Eu fiz o plano de negócio, fiz tudo para ele. Contábil e administrativamente falando, eu fiz a parte toda. E o locatário estava Uhum. querendo cobrar o aluguel dele, os 15 mil reais. Ele gastou para consertar o imóvel lá dentro, em obras, 20 mil reais. Aí eu falei, aí ele me perguntou, você Uhum. pode conversar para mim com o locatário? Eu falei, posso. Liguei para o locatário e falei, olha, a pessoa, tá, estou falando em nome da pessoa, em relação ao aluguel, o que, que pode ser feito? Não, ela tem que pagar o aluguel. Eu falei, só acha justo? Ela está usando. Não, mas outro poderia estar usando. Eu falei, quem?
Quem é que está alugando alguma coisa hoje no mercado? Quem que está alugando loja para abrir qualquer tipo de empreendimento hoje? Não vou falar com você que cursou em Belo Horizonte, não. Vou falar no Brasil. Hoje, no Brasil, quem é que está alugando loja? Ninguém, né? Não, isso eu falando para a pessoa, né? Aí ele falou, mas você está levando a Aham. conversa para o outro lado. Eu falei, não, a conversa é reta. O senhor quer que ele saia, então a gente vai combinar o seguinte, o senhor, em vez dele pagar a multa, porque agora não tem multa, não sei se vocês sabem disso, não tem multa mais. Contrato agora, por exemplo, se você quiser entregar um apartamento, se você quiser entregar uma loja que esteja alugada, qualquer coisa que for, você está resguardado por essa pandemia. Ou seja, você não paga multa contratual. Eu falei para ele, então você faz a reversão da multa e paga para ele 100% do que ele gastou lá dentro, que as notas fiscais estão todas arquivadas, comigo e com o senhor aí, que a gente deu tudo todo tipo de serviço que eu presto, eu mando as notas para os clientes. A conversa mudou. O que ele fez? Ele lá é tipo um buffet, sabe? Não é salão de festa, não. Ele faz coisas para festas. Ele flexibilizou o aluguel até acabar a pandemia, ou seja, não vai precisar pagar o aluguel, porque lá não está funcionando. E conseguiu reverter essa obra em 3 meses de aluguel de graça. Por que eu estou contando isso? O que vai acontecer daqui para frente? A tendência é a flexibilização de ambas as partes em todos os segmentos que a gente se encontra. Vocês concordam com isso? Ah, Paula, é assim, eu concordo, mas a gente tem que olhar os dois lados também. Igual eu estava pensando isso hoje. Um beneficiário lá me ligou, falou o que eu poderia fazer para ele. Só que a empresa onde eu trabalho é diferente, né? Só que o que acontece? Ele falou assim, porque aqui não tem ninguém me pagando aluguel. Realmente, eu acho certo, porque a pessoa não está ganhando, também não paga aluguel. Mas e essa pessoa que precisa do aluguel para poder sobreviver também? Não, São dois lados que vê, entendeu? tem que olhar os dois. Isso é que eu quero falar. A flexibilização tem que ser de ambas as partes. É por isso que eu pedi essa análise hoje. Se isso aí no mercado, aí especificamente que eu falo, é Manhuaçu, está tendo essa flexibilização. Você sabe em relatos em relação a isso? De ambas as partes, né? A pergunta é essa. Fala, gente. Por que vocês não estão falando? Uma coisa. Voltou. Parece que voltou agora. Voltou. Isso. Vou voltar à tela aqui. Continua falando. Peraí. Ô, Paulo, eu tava até falando aí na hora que você saiu aí, o cara casado com a minha tia aqui, ele trabalha numa empresa... Pode deixar sem a tela, não pode? Pode, não pode? Pode. Então vai. Aí ele mesmo tava comentando aqui que houve uma flexibilização em questão do valor do aluguel, né? O dono do galpão reduziu o aluguel em R$ 1.000. De 3.500 baixou para 2.500. Eu acredito, talvez muitos não estão fazendo isso, mas a maioria, isso vai virar praticamente vai praticamente ser lei quase. Porque, tipo assim, igual o senhor falou, a pessoa que tem o galpão, se não quiser reduzir, ninguém vai alugar nesse momento de pandemia. Não. Só se for um lugar muito estratégico de vir uma empresa de fora que já queira ter esse ponto, mas mesmo assim é difícil. Então, tipo assim, se não houver uma flexibilização, vai ser muito difícil da pessoa manter com o lugar funcionando, ponto. Pois é, e desses, aí agora eu vou compartilhar aqui. Olha para vocês verem como é que entra na prática o que a gente vem falando. Está aparecendo na tela aí? Tá. Olha só. Essa análise de mercado aqui. Edu tá aí, né, Edu? Oi, Paulo, tô sim. Beleza. Olha só. Essa análise de mercado aqui, o que eu pedi para vocês fazerem, né, que a gente vai preparar uma apresentação depois. Vocês ficaram com dúvida nessa matriz de crescimento, nessa matriz BCG aqui? Fala para mim, se tem dúvida nisso.
Ô, Paulo, principalmente sobre essa missão, visão e valores, a Não, gente calma, já chegou até... calma, Jefinho. Pode Vai nessa falar? aqui primeiro. Nessa Ah, tá. matriz Essa BCG aqui, tem alguma dúvida como é que ela funciona? aí eu tenho sim, eu não cheguei a ver o material completo, Também assim, tem, e eu não lembro, lembrar não. o que era. Olha Não só, lembro, não. essa matriz aqui, ela trabalha com 4 produtos. Aí o que acontece? Sempre dentro de 4 produtos aqui que ela trabalha aqui dentro, vai ter um produto que não vai servir, ou seja, ele vai ficando estagnado no mercado. Aí eles falam que esse produto depois tem que sair de circulação. O que está acontecendo hoje? O que eles estão pedindo hoje aqui? Essa análise aqui, porque eles estão tirando do mercado o produto menos rentável para a empresa, independente do tipo de prestação de serviço. Aí, por isso que eu pedi para vocês escolherem 2 empresas, para vocês fazerem a análise dessa matriz aqui, ó, dentro da empresa. Deu para entender como é que nós vamos fazer o trabalho? Ô, Paulo, essa análise aí, no caso, é aquela lá que tem o negócio do abacaxi lá, É, o produto estrela. é. É que, tipo assim, na minha empresa mesmo, a empresa que eu trabalho, tem muitos produtos que praticamente, se fosse olhar, era uma estrela e praticamente está virando um abacaxi, por causa, igual no ramo que eu trabalho, em questão de bebidas. Então, tem muito produto chegando próximo da data de vencimento, por causa que não está tendo o giro que tinha. Então, produto que era de alto giro, como diminuir o giro, ele está chegando próximo do vencimento e está virando o abacaxi aí, então. Isso é que eu preciso. Qual que é a empresa? Pode falar o nome, tem importância? É a Farid, distribuidora da Ambev. Então, pois é. Então, a gente pode fazer uma análise em cima dessa empresa sua para a gente apresentar esse trabalho aqui? Ah, por mim pode. Então, combinado. Agora, então, vamos definir qual que é a outra empresa, gente. Fala uma outra para mim aí. Cadê vocês? Eu vou na outra tela aqui, vou sair, porque vocês, eu não estou enxergando. Aí, cadê? Pode ligar, gente, liga o microfone, todo mundo para a gente conversar. Qual a outra empresa que pode ser? Uma vai ser a do Jefinho para a gente fazer. Qual que vai ser a outra? Eu vou escrever. Fala, gente, comigo, gente. Pode falar, Verônica. Gente, por que vocês estão tudo calados aí de novo? Mas tá pensando. Então, pensa. Eu vou escrever primeira empresa. Vai ser uma distribuidora de bebidas. E a outra? Cadê a Sumaica? Sumaica. Por que não faz da Sumaica? Ô Sumaica, não era você que era que trabalhava na locadora, lá naquela locadora de veículos lá, não? Não, Jefinho, eu trabalho no ramo de material de construção. Aí, ó, pode ser a sua? Pode. Então, eu vou escrever aqui, material de construção. Nós vamos fazer essa apresentação aqui para a segunda. Aí, o que acontece? Dentro do nosso bate-papo, o Jefinho falou lá, dentro dessas 2 empresas que vocês vão citar, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Lá tem a implantação de missão, visão e valores? A pergunta é a seguinte, manteve ou tem que implantar essas 3 palavrinhas lá dentro? Fala comigo. Não, eu sei que tem, Paulo. Eu nunca entrei muito a fundo, né, nisso lá, mas que tem. Tá. Eu E tenho você? que saber como que está funcionando, mas tem. Isso. Sumaica, a mesma coisa, Sumaica? Você tem conhecimento? Opa, Oi. sim, conhecimento eu não tenho, não. Isso aí eu nunca procurei saber, não, mas eu acho que toda empresa tem, sim. Mas eu não sei ao certo, porque lá são 2 ramos, né? Tem o material de construção, que é o que eu trabalho, Certo. e também tem a fábrica de pré-moldados. Eu sei que na fábrica tem, sim. Só que eu não trabalho na fábrica. Tá. São quantos funcionários? Você sabe mais ou menos? Olha, juntando matriz e filial, acho que dá em torno dos 95. Então, se não tiver, vai ser uma ótima forma de você estar agregando valores lá dentro. Eu estou olhando para cá, porque eu estou com a outra tela do computador aberta aqui. Uma das formas de eu querer
mostrar para vocês uma forma de se ganhar dinheiro é fazendo esse tipo de coisa agora. Por que isso? Vocês acham que essa pandemia aí vai durar até quando? A opinião de vocês. Projeção, né? Não Por exemplo, sei. dentro Não do sei. planejamento estratégico, a nossa disciplina é planejamento estratégico. Dentro da visão empresarial de vocês acham que isso vai até quando? Porque a gente tem que ter isso na cabeça da gente. Eu tenho na minha, por exemplo. Eu acho que não é algo que termine esse ano ainda não, Paulo. Você fala em todos os segmentos? Você consegue pensar assim, no global, em todos? Só no ramo de alimentação que eu acho que ainda Não. não sofreu tanto. Isso. Essa é a interpretação. Mas eu acho que para os demais ramos, eu acho que sim, é algo que vai assim, ficar ainda pelo menos esse ano, é a minha visão. Vou pegar o nosso exemplo. Por exemplo, você acha que a gente, como instituição de ensino, porque eu também, você sabe, né, gente? Eu não sou dono da Faculdade do Futuro, eu também sou, nem PJ lá eu sou seletista. Eu sei, tenho carteira assinada, bato ponto, tudo normal. O que vocês acham que vai acontecer com as aulas? Um exemplo para a gente ver. Edu já até me perguntou isso. Edu, você não pode não, porque eu já te falei a minha opinião em relação a isso aí. Deixa outra pessoa falar assim, seu Edu. O que vocês acham disso? Tem que falar, gente. Bom, Paulo, eu vou dar uma breve opinião. Fala de novo. Eu não acho que volta por esses dias agora, nem início do próximo semestre, porque a faculdade é um local que vem muita gente de fora. Manhuaçu é uma cidade polo de em média de umas 40 cidades, 44, 45, se eu não me engano. Isso. E cada aluno vem de um local. Então, o risco da pessoa estar contaminada sem saber é muito alto. Então, isso não deve voltar agora. Mas agora a gente já tem a resposta. Até o final de julho, até o final de junho, não volta. Isso aí já tem uma instrução normativa do governo. Agora, por exemplo, vocês veem a projeção que a gente faz dentro do planejamento estratégico. Vou pegar o meu caso. A minha projeção para que volte é final de julho. A minha. Você lembra que eu te falei isso quando a gente estava conversando? Eu falo Edu. Falei, Edu, eu acho que final de junho volta. Por quê? Olha só, gente. Vamos pensar nos gestores de faculdades do Brasil inteiro. Vocês acham que a mensalidade que vocês pagam dentro do planejamento estratégico, se continuar do mesmo jeito, vai conseguir manter qual instituição de ensino, gente? Pode ser sincero, gente. Vocês não falam agora, tem que falar. Repete a pergunta, fazendo um favor. Olha só, dentro do planejamento estratégico, nós estamos falando agora no lado empresarial. Nós estamos falando assim, visão estratégica das faculdades privadas do Brasil. Qual que é o pensamento estratégico deles se esse ensino não voltar pelo menos depois de junho? Ô, Paulo, em questão, tipo assim, você falou o valor da mensalidade, eu acho que o valor está adequado para tira o valor da mensalidade. É atividade mesmo. Porque o que acontece? A gente tem que olhar as duas coisas. Agora a gente está falando uma conversa empresarial. Ou seja, vocês têm um contrato de trabalho assinado com a prestadora de serviço, correto? Todos os alunos pagam por um ensino presencial, concordam? Não só vocês, não estou falando Faculdade de Futuro, não, estou falando Brasil. Não paga isso? O que acontece com isso se não mudar? O que vai ter que acontecer, na opinião de vocês? Eu acredito que muitas pessoas devem desistir. Exatamente isso. Essa é a Muita visão. gente deve desistir. Essa é a visão certa, Jefinho. Desculpa, é Jeto, mas eu já acostumei com o Jefinho. A visão empresarial da educação hoje é essa. Porque o que acontece? A gente está preparado para só ficar assistindo aula assim? Não está. Ninguém está, porque vocês não escolheram isso. A gente foi obrigado a se adequar a isso. Aí entra o nosso planejamento estratégico, enquanto a gente entra com o nosso planejamento estratégico quando para estar apoiando o gestor. Eu fiz isso na UNA e na UNE. Eu fiz um plano estratégico para eles fazerem voltado para a captação de alunos.
porque senão vai acontecer o que o Jefinho falou. Não é que é ruim, que não presta, que a qualidade é ruim, não. Muitas pessoas vão parar. É errado isso? Não é, porque não tem condições de manter. Aí, o que acontece com o ramo de educação nosso? Acaba. Acaba todo. Então, essa coisa dessa pandemia vem surgindo na mente. O Paulo tá ruim. Não, aqui. A dele que travou de novo. Agora para vocês verem como é que está a situação de Belo Horizonte. Aqui a minha internet é a cabo, ou seja, porque eu tenho escritório de consultoria aqui também. Olha para você ver quantas vezes que essa internet já caiu. 3 vezes. Eu ligo lá, você sabe o que a pessoa fala comigo? Aqui é vivo. Ela fala comigo assim, a gente não pode fazer nada porque sexta-feira a demanda é grande. Sabe o que eu falo? Nada. Eu não tenho o que falar para a prestadora de serviço. Aí, voltando ao nosso... Mas aqui também não está muito boa, não. Aqui também está ruim. Aí, olha para você ver, voltando dentro dessa disciplina nossa de estratégia, vocês estão vendo o leque que tem de coisas para a gente estar podendo ganhar dinheiro em relação a consultorias. Isso é que a pessoa está procurando hoje. São saídas e estratégias para se manter no mercado. Porque hoje, o grande X de qualquer empresa é manter-se no mercado. Vocês veem aí, Manhuaçu, eu estou acostumado aí, já faz 3 anos que eu estou aí junto com vocês. Quantas ofertas que vocês têm de ensino aí, para vocês terem ideia? Vocês imaginam o que essas pessoas estão pensando para o próximo semestre? A coisa está desse jeito da crise, foi aquilo que o Jefinho falou. O medo de todo gestor de faculdade hoje é todo mundo parar de estudar. Porque se todo mundo parar de estudar, o que acontece com o cara? Qualquer lugar qualquer empresa, acontece o quê? Quebra. Tem jeito de sobreviver em relação a isso? Não vai ter jeito. Aí, essa estratégia que eu pedi nesse momento é disso. É da gente fazer a matriz, está aqui o que eu estou lendo, a matriz de participação nessas 2 empresas, fazer a análise SWOT dela, mostrando os pontos fracos e os pontos fortes, para a gente depois fazer um trabalho em relação aos pontos fortes, desculpe, e depois estar mexendo com a missão, visão e valores dela. Porque essa missão, visão e valores vai mudar. As missões, a visão e os valores que se tinham antigamente não são iguais mais. Mudaram. E eu acho muito pouco provável voltar ao que seja como era antigamente. Vocês concordam com essa colocação? Todo segmento. Agora vocês têm que falar, gente. Pode abrir aí. Não, com certeza vai mudar, né, o Paulo? Porque, igual a empresa, talvez a empresa visava em questão de atingir um crescimento de 10% até o final do ano. Agora, talvez ela tentando, pelo menos, tirar um pouco do prejuízo que ela vai ter. Não mais os 10% de crescimento. É tentar combater os prejuízos que ela está tendo. Então, vai mudar totalmente. E a situação em relação a isso aí, aqui não sei como é que está, aí eu não sei como é que ficou aquela flexibilização da nossa última conversa. Aqui, segunda-feira, começa a abrir tudo de novo. Daquele mesmo jeito que foi feito aí, você lembra daquela palestra que a gente assistiu com aquele moço daí? Aqui vai ter uma flexibilização daquele mesmo jeito. Agora, eu acho que em Minas Gerais a tendência à flexibilização é ser mais rápida. Ou seja, a gente está voltando à normalidade mais rápida e tendo, né, e voltando a ver o dinheiro circular novamente de novo. Fala comigo agora, vocês. Ô, Yuri, por que você não falou nada até agora? Pode falar, Edu. Mas eu acho que quando a gente estava caminhando para isso, entre aspas, normalizar, porque nada vai voltar a ser como antes, a gente vai estar retrocedendo. Porque, por exemplo, eu ainda estou trabalhando. Tanto na hora que eu estou indo trabalhar ou quando estou voltando, o que há um mês atrás via 100% da galera de máscara, hoje eu vejo em média uns 35% só. O pessoal não está usando, eles não estão se preocupando. Acho que já está tudo normal. Mesmo, que trabalha comigo, a gente questionou com ela, porque estava só ela indo sem. Então, por exemplo, se eu, do caminho até o serviço, se eu estou indo de máscara, me protegendo na rua,
e uma pessoa vai sem, se ela contaminar, ela vai contaminar a gente. Ela virou para mim e falou assim: ah, mas eu ando rápido, eu ando sozinho, eu não converso com ninguém, eu não paro com ninguém, não ponho a mão no rosto. Mas a questão não é essa, gente. Tem inúmeras formas de contaminar. Se você está andando numa calçada, em cima, e nessa calçada tem um prédio, embaixo é comercial, em cima é aluguel, e alguém que está lá contaminado espirra, ou as gotículas vai ir até encostar em alguma superfície. Então, se a pessoa está passando por baixo, sem querer, ela vai se contaminar. E aí a galera não está se prevenindo, né? Aqui em Manhuaçu mesmo está muito crítico no meu ponto de vista, o pessoal não está usando. Então, ao invés de a gente caminhar para frente, a gente vai retroceder, infelizmente. É o que está assustando a galera, né? Que pensa que vai voltar, né, só no ano que vem, 2021. E isso vai se ficar por muito tempo. Olha só, muito complicada a situação. A situação dessa aí já vem para o lado nosso. Porque se não tiver a conscientização nossa, você sabe quem vai ser o responsável pela quebra do país? A gente mesmo. Porque se flexibilizar e a gente não fazer o mínimo que é a proteção, a gente acaba com o país. Não vai ter outro jeito. Porque a gente não tem condições de atender uma população em massa, igual se fez esse monte de hospital aí, que aqui está tudo parado. Não tem vaga aqui para botar nega a rodo, porque não usa. Não tem aqui a forma aqui de contágio, está parado. Vamos ver agora, depois de segunda-feira, como é que vai acontecer. Se acontecer a mesma coisa do que você me contou aí, Edu, a gente vai acontecer, infelizmente, o que aconteceu lá em Fortaleza. A contaminação em massa. Infelizmente vai isso, porque o grande responsável por essa melhora, né, nesse aspecto é a gente como cidadão, não tem outro jeito, é a prevenção. Agora, se não mudar, infelizmente eu também acho que vai passar do meio do ano. Aqui o órgão governamental responsável é a prefeitura e o pessoal está difamando muito a prefeitura e os responsáveis. Eu não acho que eles estão fazendo errado, porque eles, da parte da prefeitura, eles já chegaram a lavar as ruas de Manhuaçu e agora estão lavando ruas de distrito, né, na intenção de, né, água com sabão matar o vírus, digamos assim. Igual ali no centro mesmo, que é a maior aglomeração de pessoas. Né, teve um dia que eu cheguei e estava tudo molhado e depois fiquei sabendo que eles estavam lavando. Então a prefeitura está fazendo o que ela pode e a galera não está tendo consciência, a galera não vê isso e não faz a sua parte. Por isso que é uma situação complicada e é igual você disse, depois, infelizmente, a culpa vai ser nossa mesmo, né, de forma geral. Infelizmente vai. Gente, vai encerrar aqui, então pode ficar combinado assim, segunda-feira a gente apresenta o trabalho, eu vou postar o material, nós vamos trabalhar agora nesse restinho de semestre, nós vamos trabalhar com números, vocês vão ver que legal, uma matéria que vocês nunca viram, a parte de contabilidade e administração empresarial. Vocês vão ver que é análise de projeto, análise de procedimento, análise de índice de retorno. Aí eu vou postar esse material segunda-feira e a gente faz a apresentação desse trabalho. Hoje eu coloquei lá para vocês uma entrevista do Zema, falando dele, do ponto de vista dele, o que ele acha que vai acontecer com a pandemia. Esse não é obrigado vocês verem, não. É um vídeo de 20 e poucos minutos. Não é obrigado, mas vale muito a pena vocês assistirem para vocês verem qual que é a ideia dele em relação ao que a gente falou aqui hoje. Está combinado assim? Fala comigo, gente. Por que vocês estão tão Beleza, Paulo. Beleza? Então tá. Então tá bom. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar a qualquer hora, qualquer momento, que eu estou às ordens aqui. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Boa noite, bom final de semana. Qualquer coisa, eu estou às ordens. Abraço para todos.